Muito bem. Nessa última parte deste primeiro tópico, o que me interessa é que nós possamos contextualizar todos esses conceitos que estávamos vendo até então com a nossa realidade, quer dizer, onde estamos, onde desenvolvemos nossa prática de ensino, não é? Nossa prática docente. Quer dizer, todas essas práticas docentes estão situadas, estão em algum lugar, não é? Neste caso, nós estamos centrados em analisar as práticas de um professor de português em Tucumã, não é? Então, nós temos que considerar o universo cultural que está relacionado a esse mundo lusófono, não é? Essas características ou esses elementos próprios dessa cultura, da lusofonia. Nós temos que pensar esse universo cultural onde estamos trabalhando, onde nós nos desenvolvemos, nas comunidades, não é? Tanto na província, nas comunidades, nas diferentes escolas, e temos que pensar que competências, além das competências linguísticas, que naturalmente são requeridas para um professor de língua estrangeira, que competências culturais requer para um professor de português em Tucumã. Então, eu acredito que esse é um dos grandes desafios que nós vamos ter ao longo desse curso. Não é uma resposta que possamos dar de maneira imediata. Eu acredito que isso se dá na medida que possamos ir refletindo esses diferentes temas e tratando de observar todos aqueles elementos que vão enriquecendo, que vão sendo colocados sobre esses conceitos, não é, de competência cultural, de língua e cultura estrangeira, e como eles se relacionam com a nossa prática docente, por um lado, mas eu acredito que também não podemos deixar de lado a estrutura em que estamos imersos. Quer dizer, as possibilidades com que contamos. Não é? Por quê? Se nós estamos pensando que um professor de português é um professor que, além das competências linguísticas, tem que ter essa competência cultural, e essa competência cultural vinculada a uma sorte de ponte entre culturas, não é? Quer dizer, que pontes entre culturas, quer dizer, qual é esse processo de articulação que deve ser desenvolvido, não é? Aqui nós estamos pensando, e tem uma das propostas a trabalhar no curso, é a ideia da cultura de integração, não é? Integração regional, quer dizer, e por que está posta essa perspectiva de pensar essas competências culturais dentro dessa cultura de integração? Porque a língua portuguesa, assim como podemos pensar a língua castelhana ou a língua espanhola no Brasil, ela está considerada, ou ela está posta em consideração nesses respectivos sistemas educativos na medida em que avança um processo de integração, de vinculação entre os países, não é? Sem dúvida nenhuma que o Mercosul é um elemento que desencadeia todo o processo de incorporação dessas línguas
nos respectivos sistemas educativos. Então, isso tem um processo que envolve aspectos políticos, não é? Que envolve questões econômicas e sociais. E que nós aqui estamos propondo que isso seja visto, seja entendido como uma formação complementar que se tem que dar, que um professor no caso de português aqui na Argentina, tenha a capacidade de realizar essas leituras dessas diferentes ordens, dessas diferentes situações, desses diferentes contextos que eu estou comentando aqui, para justamente entender que papel cumpre, que possibilidades existem para desenvolver, para se desenvolver como professor de português, não é? E encontrar o que nós podemos considerar ou colocar como uma primeira ideia, não é? Nesse primeiro tópico, considerar o lugar, não é, que a língua portuguesa está tendo no sistema educativo tucumano, não é? E se pensarmos que o sistema educativo tucumano é um sistema que se nutre, que se relaciona nessa rede que eu comentava anteriormente de vinculações de ordem cultural, quer dizer, que elementos, que vinculações culturais está se processando ou pode se processar entre um professor de português em Tucumã com esse universo da lusofonia, não é? Da cultura lusófona e nesse contexto de cultura da integração. Quer dizer, eu acredito que existe muito mais identidade deste professor de português com uma cultura de integração. Por quê? Porque as problemáticas, as situações vão ser compartilhadas em alguma medida, que uma perspectiva da cultura lusófona em sua totalidade. O que não invalida o reconhecimento e as vinculações com a cultura lusófona. Só que a cultura lusófona termina sendo um elemento de uma elevada abstração em que não existe vinculações, ou as vinculações são escassas, ou são pouco visíveis na cotidianidade dessas práticas de docentes situadas, e no caso, então, de um professor de português em Tucumã. Isso eu deixo, então, como último elemento para que pensemos juntos e possamos desenvolver nas atividades que estão previstas nesse tópico e ao longo do curso.